Queridos, eu quero entrar na palavra agora. E o tema que Deus nos deu para essa noite é as características de um bom discípulo. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Judas. E aí você vai perguntar, qual capítulo, pastor? Eu digo para você, não tem capítulo, porque o livro de Judas só tem um capítulo. Então, livro de Judas, versículo 1 e 2. Aonde está Judas, pastor? Começa pelo fim, que fica mais fácil, porque é antes de Apocalipse. Tá? Começa lá pelo fim, dá uma voltadinha, você já dá de cara com Judas. Não vai com muita sede ao pote, porque é um capítulo só, você vai passar direto. Tá? Então, Judas, versículo 1 e 2. E nós vamos entender as características de um bom discípulo. A palavra de Deus diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Querido Deus, o Senhor tem falado conosco desde o momento que deixamos o nosso lar para vir à tua casa. Pedimos, Senhor, que o Senhor continue a falar de forma ainda mais direta conosco através da tua palavra. Senhor, que tudo aquilo que poderia se colocar como impedimento, como barreira ao Pai, do Senhor agir e falar, Pai querido eterno, nos corações. Querido Deus, que nesta hora, meu Pai, em nome de Jesus, o Senhor possa lançar por terra toda barreira, todo impedimento. E assim, meu Deus amado, cada um de nós, Pai, possa, Senhor, receber tudo aquilo que o Senhor enviou, a tua palavra, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o Senhor Jesus, Ele nos deu uma ordem quando Ele esteve aqui na terra: ide e fazei discípulos. Diga comigo, ide e fazei discípulos. Mas como é que se faz alguma coisa? Quando alguém se propõe a fazer um bolo, não adianta virar um saco de farinha num pote, não adianta virar uma caixa de ovo num pote, não adianta virar ali um pote inteiro de fermento no pote e achar que isso vai dar um bolo. Se você jogar um saco de farinha, uma caixa de ovo e um pote de pó royal ali dentro de um pote e colocar no forno, vai dar uma gosma bem aquecida, mas não vai dar um bolo. O que é que isso nos ensina? Quando eu quero alcançar um objetivo, quando eu quero fazer algo, quando eu quero formar algo, eu preciso entender como é que isso se faz, como isso se forma. No caso do bolo, eu preciso entender duas coisas: a receita e a forma de preparo. A receita e a forma de preparo. No caso de um automóvel, se você for numa autopeça e comprar um caminhão de peças numa autopeça, você consegue montar um automóvel? Por quê? Porque existe toda uma maneira de se construir um automóvel. O que vem primeiro, o que vem depois, aonde cada coisa se encaixa. E assim também é, querido, com cada cristão. Nós recebemos Jesus no nosso coração e nos tornamos filhos de Deus. Mas assim como uma mãe gera um filho e esse filho vai se formando ao longo do tempo, da mesma maneira, o cristão deve se formar. E ele deve buscar essa formação, ele deve buscar esse crescimento, visando se tornar um discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus. Existe um desenho que eu fui assistir esses dias com os meus filhos, na noite dos meninos lá, né? É uma noite que a gente deixa a pastora de fora, só eu e os meninos, né? Aquele dia a gente
come pipoca com pimenta, porque os meninos gostam de pimenta igual eu, a gente faz a festa, né? E nós fomos assistir o desenho do Menino Lobo. E foi interessante que o menino não fala o idioma dos homens, mas ele conseguia falar com os animais. Por quê? Porque ele foi criado pelos animais. Amados, conforme a nossa criação, conforme aquilo que eu recebo como informação, é o que eu me torno. Por isso, a primeira característica que um verdadeiro discípulo de Jesus deve ter é buscar conhecer a santa palavra de Deus. Porque só me é válido para me formar como discípulo de Jesus qualquer informação que esteja contido dentro da palavra de Deus. Pastor, o senhor não lê outros livros? Leio e até indico. Leio e até indico. Muitos livros. Muitos livros. Mas, quando eu os leio, e antes de indicá-los, primeiro eu os confronto com a santa palavra de Deus. Com a santa palavra de Deus. E como é que eu confronto algo com a palavra de Deus? Certa vez eu estive no seminário da CEPAL, talvez você já ouviu isso, mas vai ouvir novamente para relembrar. E estava ali um palestrante que, além de pastor, ele era funcionário da Casa da Moeda. E ele contou que um dia questionaram ele como é que eles conseguiam estudar e se manter atualizado com tanto falsário novo surgindo no Brasil todos os dias para falsificar dinheiro. Tantas técnicas diferenciadas de falsificação, como que eles se mantinham atualizados? E eu era adolescente quando eu ouvi isso, e essa frase gravou na minha vida para sempre. Aquele pastor respondeu o seguinte: eu não estudo falsário, eu estudo o verdadeiro. Eu sou especialista na nota verdadeira. Porque quando eu conheço tudo sobre a nota verdadeira, e no caso dele ele falou que ele era especialista na nota de R$10. Ele falou, eu sei cada mínimo detalhe da nota de R$10. E se eu pego uma nota na minha mão e ela tem alguma coisa diferente do verdadeiro, eu não preciso estudar para saber que ela é falsa. Porque qualquer coisa diferente do verdadeiro é falso. Diga comigo, qualquer coisa diferente da Bíblia é falso. Para a vida do cristão, para a vida de um discípulo de Jesus Cristo, qualquer informação, querido, que seja divergente da santa palavra de Deus é falsa. Não serve para a tua vida. Não serve para a tua vida. Existe uma teoria aí fora que diz: deseje algo e você receberá. Segundo a Bíblia, isso é verdade? Não. A Bíblia diz o quê? Semeia e colherá. Deseje. Esses dias me chamaram, né? A gente recebe os convites, respeito, mas me chamaram, você precisa ir numa palestra Mentes Milionárias. Eu falei, eu não estou precisando de uma mente milionária, estou precisando de uma conta milionária, né? Mas mente milionários. Aí eu falei, o que se resume isso? Não, práticas mentais que vão nos levar a enriquecer. Eu falei, filho, a prática mental que eu conheço que leva alguém a enriquecer chama-se trabalho duro. Eu falei, vem de você ir nessa palestra e me levar, vem comigo me ajudar na corretora aqui que a gente ganha dinheiro junto. Sabe, queridos, porque a Bíblia diz o quê? O homem colherá do fruto do seu trabalho. A Bíblia não diz o homem colherá do fruto do seu desejo. Ah, meu irmão, deseja um emprego novo e fica no sofá da tua casa para você ver o que acontece. A única coisa que cai do céu é chuva e serviço de pombo, só. Mais nada. O resto é conquistado. A Bíblia diz isso. Esforça-te, tenha bom ânimo e eu te ajudarei. Então, o que é isso? Pastor, isso é sinal de muita inteligência fazer uma avaliação dessa? Não, isso é sinal de ler a Bíblia. E qualquer coisa que é diferente da Bíblia não serve. Você,
cristão, discípulo de Jesus, precisa entender isso. O que guia a tua vida é a santa palavra de Deus. E qualquer coisa fora da Bíblia Sagrada, querido, não nos serve. Não nos serve. Não nos serve. Outro ponto importante, Judas aqui, ele começa a descrever, e esse Judas aqui não é o traidor, não, tá? Esse é Judas, irmão de Tiago. Judas aqui começa a descrever as características de um bom discípulo de Jesus. A primeira característica que ele diz é que ele é servo. E Jesus falou isso. Aquele que quer ser o maior entre vós, seja o primeiro a servir. Seja o primeiro a servir. A característica de um bom discípulo, querido, é entender que nós fomos chamados para servir. O mundo tem anunciado isso. Quantas revistas Exames, quantas revistas Você S.A., Executivo S.A., com capas dizendo que o líder que o mercado profissional deseja hoje é o líder servil. O best-seller dos últimos anos no mercado corporativo, o livro Monge Executivo, fala do quê? Que o líder deve ser servo. A Bíblia Sagrada diz isso há 2000 anos, que aquele que quer crescer no nosso meio deve ser servo. Você, querido, se torna um bom discípulo de Jesus quando você assume a função de servo. Jesus leva isso tão a sério que no episódio do lava-pés, Pedro se recusa e diz: não, Senhor, de forma alguma o Senhor lavará os meus pés. E Jesus diz para ele: se eu não puder te servir lavando os teus pés, você não tem parte comigo. Como é que nós temos parte com Cristo? Exercendo o servir. Para sermos bons discípulos de Jesus, nós devemos analisar constantemente como eu posso servir melhor a Deus e o meu irmão. Como eu posso? Como eu posso servir melhor a minha família? Você já parou para pensar assim? Como você pode servir melhor o seu cônjuge? E não necessariamente aqui eu estou falando de um prato mais gostoso. Mas também a minha sogra cozinha, que é uma maravilha. Só que a minha sogra é aquelas pessoas que a cozinha dela, e você não se meta, entra lá. Que é a Terceira Guerra Mundial. Que é o campo de poder dela. Ali ela é rainha e reina soberana. Entendeu? Você quer uma água, pede para ela que ela te serve, mas não se mete na cozinha dela. Aqui não. Quando ela está cozinhando, amados, parece uma sinfonia. As coisas, cada um no seu lugar, parece uma orquestra montada. E de repente, blum, aparece cada prato gostoso. Com isso, amados, eu falo isso porque a pastora já falou isso em mensagem. Quando nós nos casamos, a pastora não sabia muito cozinhar. Na verdade, ela não sabia nada, né? Eu estou sendo legal. Mas não é vergonha, queridos. Não é vergonha, ela já contou aqui inúmeras vezes. Agora, quantas noites, querido, quantas noites eu fui tremendamente surpreendido com ela, com receitas maravilhosas. Aí eu falei: amor, como é que você aprendeu a cozinhar isso? Vou fazer um merchan aqui, padelinha.com, né? E as irmãs da igreja passando receitas para ela, e foi um negócio maravilhoso. Até hoje, amados, ela pegou o gosto de surpreender a mim e aos meninos com um prato diferenciado. O que é isso? O desejo de servir bem a família. Eu estou usando o exemplo de comida porque todo mundo aqui come, né? Mas quantas coisas, querido, você pode fazer melhor para servir a sua família? Servir melhor os seus cônjuges, servir melhor os seus filhos. Filhos, o que você pode fazer para servir melhor os seus pais? O
Porque eu gosto de lembrar que todo filho e filha tem que ser grato. Porque o resultado do meu trabalho, querido, não é o que eu sou. O resultado do meu trabalho é o que os meus 2 filhos se tornarão. Eu sou o resultado do trabalho dos meus pais. Está entendendo? Por isso que a palavra de Deus diz que o primeiro mandamento com promessa é honra pai e mãe. Porque eu sou fruto do que os meus pais fizeram. Você é fruto do que os seus pais fizeram. O nosso fruto é o que os nossos filhos se tornarão. Por isso, quando eu vejo o pai ou mãe reclamando demais do filho, eu falo, quem fez foi você, filho. Você não saiu tão bom, o erro é seu. Nós somos fruto do que os nossos pais fizeram. Porque a Bíblia não diz que a bênção acompanharia cada cidadão. A Bíblia diz que a bênção acompanharia as nossas gerações. Se eu tenho um lar abençoado, é fruto das bênçãos que os meus pais conquistaram. Hoje, somado do que eu conquisto, mas tudo começou com a bênção dos meus pais. Esaú desprezou a bênção do pai. Jacó desejou, e a Bíblia diz que Deus reprovou Esaú e amou Jacó, porque Jacó desejou a bênção. Pense, como você pode servir melhor os seus pais? Como você pode? Pastor, mas você não conhece a minha história, os meus pais foram terríveis. Mais um motivo para você não repetir a mesma coisa. Não seja também um filho terrível. Sirva os seus pais. Sirva os seus avós se você ainda os tem. Sirva a sua família, querido. Sirva a sua família. É uma característica do bom discípulo de Jesus. A segunda característica do bom discípulo de Jesus, ele recebe o chamado. Ele recebe o chamado. Vamos ver o que está escrito lá em 1 João 3,16. 1 João 3,16 é lá, primeira carta de João, capítulo 3, no verso 16, diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Nós somos chamados, como discípulos de Jesus, a amar os nossos irmãos, a amar o nosso semelhante, querido, a amar o nosso semelhante. E a Bíblia diz que nós devemos entender que esse é o nosso chamado. Esses dias, conversando com uma jovem, uma conversa muito gostosa, eu e a pastora, e a jovem falou: pastores, como é que eu identifico o meu chamado? Eu falei: você já sabe qual é o seu chamado? Já. Nisso sereis conhecidos que sois meus filhos, se vos amardes uns aos outros. Esse é o nosso primeiro chamado, querido, que todos recebemos, e é impossível ser um bom discípulo de Jesus sem receber e viver este chamado. Sem receber e viver este chamado. Olha um capítulo para frente, no capítulo 4, no verso 16 também, o que diz a palavra de Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor. Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Amados, esse é o segredo de ser discípulo de Jesus. Esse é o segredo de permanecer filho de Jesus, amando. Fala para quem está do seu lado assim, ó: nem que você não queira, eu vou te amar. Sabe?
Existem pessoas que não aprenderam a ser amadas na vida. Vai ter que aprender, mano. Aqui nessa igreja vai ter que aprender a ser amado, porque nem que você não queira, nós vamos te amar. Nem que você não queira, aqui você vai receber amor. Nem que você não queira, vai ser amor goela abaixo. Entendeu? Vai ter que ser amado, vai aprender. Não, pastor, eu não gosto desse negócio de amor aí, não. Vai gostar. Por bem ou por bem, você vai gostar. Porque vai ser amado. Porque nós só podemos ser bons discípulos de Jesus se recebermos e vivermos o nosso chamado para amar o nosso próximo. É assim que seremos os bons discípulos de Jesus. Não tem outra forma, querido. Tudo mais é palavra vazia. Paulo, na carta aos Coríntios, fala: ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos, ainda que eu desse todos os meus bens ao pobre, ainda que eu tivesse o dom de profecia, ainda isso, ainda aquilo outro, se não tiver amor, de nada vale. É como um sino que ressoa oco. Sabe por que o sino faz barulho? Porque ele é oco. É o mesmo princípio da lata de tinta. Chuta uma lata de 20 litros cheia. O único barulho que você vai ouvir é do seu dedão estalando. Agora chuta uma lata vazia para você ver. O barulho que faz. O amor, querido, não é em barulho. O amor é em atitude. O amor é em ação. Isso é o complemento do que ele diz: vós sois chamados e são amados. Porque a hora que eu me ponho a amar o próximo, eu aceito o chamado, o meu irmão também aceita o chamado de me amar, eu amo e sou amado. Ser um bom discípulo de Jesus é ser amado. É ser amado. É ser amado. Porque quando eu me proponho a fazer, a palavra de Deus diz que tudo que eu semeio, eu colho com boa medida, recalcada, saudita e transbordante. Para falar só da nossa igreja, você se dispõe a amar o seu próximo, tem pelo menos umas 6 centenas te amando também. É uma boa medida para você? É um bom retorno nesse investimento? Você vai numa célula e se propõe a amar os componentes daquela célula. Você é um amando, mas tem no mínimo mais 10 amando você. Você se propõe a orar por todos da célula. E tem pelo menos 10 pessoas orando por você todos os dias. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagina 10 orando por você todos os dias. Ainda soma com a oração do pastor e da pastora. A Bíblia diz: se 2 concordar na terra, está concordado no céu. É por isso que a gente é tão abençoado, querido. Não é sorte nem privilégio, não, é oração. Só que quando eu amo, eu oro. Quando eu amo, eu intercedo. E quando os outros me amam, eles oram por mim. Quando eles me amam, eles intercedem por mim. E vira um ciclo de bênção na vida de todo mundo. Vira um ciclo de bênção na vida de todo mundo. Só que aí você fala: pastor, ser amado resolve tudo? Não. Judas coloca uma outra coisa aqui. A importância de sermos também guardados. Guardados por Ele. Ainda em 1 João, volta lá no capítulo 1, no verso 9. 1 João, capítulo 1, no verso 9. Você entende isso? Se nós confessarmos
os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Uma vez que eu pratico o amor, qual é o próximo passo para ser um bom discípulo? Nos livrar e nos guardar daquilo que nos destrói. Como é que eu me livro, pastor, do mal na minha vida? Confessando a Cristo. Confessando a Cristo. Confessando a Ele. Você recebe perdão. Você se livra do mal. Você põe para fora tudo aquilo que poderia destruir a tua vida. Um dia me perguntaram, pastor, por que o pecado é tão prejudicial? Tem pecados que a gente comete, as consequências deles são pequenas. E eu ensinei aquela pessoa, falei, não existe pecados de pequena consequência. Porque todo pecado tem uma consequência que é drástica. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e a pessoa. Quer consequência pior do que essa? Você ficar separado de Deus? Quem aqui gostaria de viver separado de Deus? Com Ele, às vezes, os desafios já são grandes, né? Sem Ele, você consegue imaginar? Basta ver como está o mundo aí fora. Basta ver como está o mundo aí fora. Ontem, na conferência lá com o pastor Joel Cominski, na hora que foi falado sobre células jovens, era um dado ali que eu chorei. Por hora no Brasil. Por hora no Brasil. 112 jovens têm sua vida tirada. E 25 jovens tiram a própria vida. Isso é fruto do quê? De uma geração que tem sido ensinada sem Deus. Como são levados a viver sem Deus, eu tenho que falar do amor de novo. Com a falta de amor, leva pessoas a tirar a vida de 112 jovens por hora no Brasil. E a falta de amor pela própria vida leva 25 jovens a tirar a própria vida. Isso são números maiores do que a guerra da Síria, que está no jornal todo dia. O que é isso? O pecado, fazendo separação da pessoa e de Deus. E Deus não consegue protegê-la do mal. Deus não consegue livrá-la da consequência do mal, querido, porque só Deus tem poder para nos livrar das consequências do mal. A Bíblia diz que nós podemos todas as coisas, mas não é em nós mesmos. Nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Por isso, essa é uma característica de um bom discípulo. Ele se livra do pecado. Através do que, pastor? De obter o perdão. Confessando ao Senhor. Abandonando as práticas pecaminosas. E Deus, então, Ele pode te guardar dos males, mas Ele pode te guardar também das investidas das pessoas más. Olha o que diz também aí no capítulo 5, no verso 18 de 1 João. Olha o que diz. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. A primeira proteção que Deus nos dá é contra o pecado. Mas depois, Ele também nos promete proteção contra as investidas e os males deste mundo. E aquele que nasceu de Deus, Ele o protege. E o maligno não o atinge. Diga assim: se eu sou de Deus, o maligno não me toca.
Por isso, querido, escute o que eu vou te dizer. Você não precisa levar uma vida amedrontada. Aquele que é maior do que tudo que há na face da terra é contigo. E quando Ele é contigo, mal nenhum lhe toca. Quando você abre mão do pecado que te separa dele, ele pode chegar em você. E ao chegar em você, ele te guarda, ele te protege, ele te livra. A Bíblia diz que Deus é para mim e para você escudo, quando um escudo é necessário. Mas quando o escudo não é suficiente, a Bíblia diz que ele é fortaleza. Sabe aquelas muralhas gigantescas dos filmes medievais? Imagina Deus se pondo ao teu redor daquela maneira. E para o diabo entender a mensagem logo de longe, ele diz que ainda bota os anjos acampados ao teu redor. Que é para o diabo ver de longe e falar, ali não. Deixa eu ficar na minha, que ali o negócio é grosso. Ali a coisa é poderosa. Deus, ele é para mim, é para você, escudo. Para proteger de uma flechada do mal, um escudo é suficiente. Mas proteger da investida de uma legião, se levanta Deus como fortaleza na tua vida. E a palavra de Deus diz em outro trecho, que mal nenhum, praga alguma, chegaria à tua casa, nem à tua família. É característica de um bom discípulo, querido. É característica de um bom discípulo viver a proteção de Deus. Viver a proteção de Deus. Viver. Jesus, na sua oração, por mim e por você, ele disse, Pai, não peço que os tire do mundo. E a expressão mundo, quando Jesus diz isso, é uma expressão que reflete ambiente do mal. Não é o planeta. Jesus não estava falando do planeta. Jesus não era enlouquecido quando ele diz, eles não são do mundo como eu também não sou. É claro que nós somos naturais. Toca no seu irmão aí. Ele está aí. Nós somos uma igreja de pessoas vivas e não de Gasparzinhos, né? Não de Gasparzinho. Ele não estava falando que nós não somos naturais deste planeta. Não é isso. Isso é um entendimento errado. Ele estava falando que o mundo, porque no outro texto é dito, o mundo jaz no maligno. Ou seja, o mundo que ele se referia era o ambiente do mal. E ele estava falando, Pai, eu não peço que os tire desse ambiente de mal que domina o planeta, mas que mesmo eles estando em meio a esse ambiente de mal, o Senhor os livre de todo o mal. O Senhor os livre de todo o mal. É por isso, amado, que a violência nunca foi erradicada do planeta. Porque para guardar você, Deus não precisa erradicar a violência do planeta. É só Ele te guardar. Compreende? Então isso são características do verdadeiro discípulo. Um verdadeiro discípulo também é alguém que vive em paz. Que vive em paz. Quem gosta de ter paz? É bom, né? É bom. Esses dias eu e a pastora estávamos num dia bastante corrido. Eu falei para ela, minha vontade agora era pegar o carro e correr contigo para uma casa do campo. Sabe? Olhando as gaivotas. Né? Bom, né? Escutar o barulho da chuva, né? Assim, bem... Amados, eu gosto tanto de barulho de chuva na janela que eu baixei um aplicativo no meu celular que chama Sounds of Rain, sons de chuva. E às vezes para dormir eu coloco lá som de chuva na janela e deixo o celular do lado assim, no criado mudo, tocando o barulho de som de chuva, aquele... E aí eu durmo. Eu gosto, amados, de um barulhinho de chuva. Quando nós nos casamos, nós fomos morar numa casa que tinha uma varanda grande. Colocávamos a rede, né, amor? Dia de chuva, todo mundo ia para a rede no dia de sol. A gente ia para a rede no dia de chuva.
E deitava os dois naquela varandona, um em cada rede. E aquela chuvinha caía no telhado da varanda. É bom. Porque, amados, isso reflete o quê? Reflete o quê, queridos? Paz. Paz. No Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 27, Jesus falou para mim e para você que Ele também reconhece a paz como algo importante na vida dos seus discípulos. Olha o que Ele diz: deixo a paz a vocês. A minha paz eu dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração. Não tenham medo. Você é discípulo de Jesus, querido. Talvez você veio aqui nessa noite com seu coração agitado, cheio de preocupação, cheio de perturbação. O Senhor Jesus diz para você hoje: não se perturbe o seu coração. Tire todo o medo, tire toda a inquietação, tire toda a agitação de pensamentos. O Espírito Santo, Ele me mostra que há pessoas aqui hoje que os pensamentos estão lutando dentro da sua cabeça de um jeito que você tem tido dias que parece que a tua cabeça vai explodir, que parece que os pensamentos querem vazar, que parece que você vai rachar a cabeça no meio, de tanto que a tua cabeça está agitada. Hoje Jesus te trouxe para dizer: você é discípulo dele, e uma das características que ele promove nos seus discípulos é paz. É paz. Amados, veja que todos os episódios da caminhada de Jesus com os apóstolos são todos eles cheios de paz. Os apóstolos dizem: Jesus, o povo tem fome. Jesus, com muita paz, diz: alimenta eles. Jesus, mas só tem 5 pães e 2 peixes. Jesus, com muita paz: está preocupado por quê, filho? Alimenta eles. Eles estão no barco e Jesus dormindo. Eles lá agitados: mestre, mestre, acorda que nós vamos morrer. Jesus dá aquela bocejada gostosa de quem está falando, estica os braços, preguiça, dá uma olhada para o vento e fala: tu vem atrapalhar essa meta? Para agora. E os caras ficam assim: quem é ele? Fica até o vento obedecendo. Quem é esse? Esse é o meu Jesus e o seu Jesus. Sabe, queridos, tudo isso porque uma outra característica que Ele quer que você tenha como bom discípulo dele é a alegria. Dá um sorriso lindo aí. Dá um sorriso gostoso. Ai! Ah, dá aquele sorrisão? Ai, amor, dá um sorrisão aí. Apresenta a cremalheira aí, né? Gente, ser discípulo de Jesus é algo alegre. Às vezes o cristianismo é apresentado por algumas pessoas como algo enfadonho, como algo opressor. Como algo triste. Quanto mais cara de estrupiado o cara tem, mais cheio de Deus ele é. Mentira do capeta. Para roubar uma das coisas mais lindas que Jesus reservou aos seus discípulos, que é a alegria.
1 João, no capítulo 4, no verso 19, ele diz assim: a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheio de glória. Nós não vimos Jesus ainda, mas nele nós podemos exultar numa alegria que não se reparte, que é completa. Uma alegria que te preenche a alma, te preenche o coração. Uma alegria que preenche a tua casa. Uma alegria que preenche o teu dia. Tá todo mundo no busão apertado reclamando da vida e tu tá sorrindo. Tá rindo do quê? Tá rindo de mim? Não, tô rindo pra você. O busão tá apertado. Glória a Deus, tá chovendo lá fora. Se eu tivesse a pé era pior, né? Sabe ser feliz em qualquer momento. Por quê? Porque passa a ser uma característica tua quando você é discípulo de Jesus, ter uma alegria, amados, completa. Uma alegria completa. Em Gálatas 5:22, a palavra diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e felicidade, amado. O Senhor tem alegria da tua vida. É fruto da presença de Jesus na tua vida. Dá um sorrisão para quem está do lado. Sorri aquele caprichado, vai. Aquele que vai de orelha em orelha. Que depois você sente até uma dorzinha aqui do lado. Sabe? Sabe, queridos? Você pode falar assim: pastor, o senhor está falando de características do bom discípulo, mas até agora o senhor só falou de coisa que me beneficia. Quem entendeu isso? Porque é impossível, amados, ser um discípulo de Jesus e não ser tocado por Jesus. E tudo que Jesus toca fica bom. As principais características de um bom discípulo de Jesus, primeiro trabalham na minha vida, para então eu poder multiplicar isso na vida de alguém. Porque um bom discípulo é aquele que faz outro discípulo. Um bom discípulo, ele recebe tudo isso que eu falei e semeia na vida do outro. Ele é chamado para o amor, ele chama os outros para o amor. Ele é amado, ele ama os outros. Ele é livre do pecado, ele leva os outros a ser livre do pecado. Ele é guardado por Jesus Cristo e ele quer que todos sejam guardados. Ele tem paz e ele quer que todos tenham paz. Ele é feliz e ele quer que todo mundo seja feliz. Ele tem tudo da parte de Deus. Ele quer que todos tenham. O profeta Isaías, ele entendeu muito bem isso. O profeta Isaías, ele descreve em algumas palavras o papel de Jesus, mas também o papel dos seus discípulos. No capítulo 61 de Isaías, verso 1 ao 3, e ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados.
a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão em Sião, aqueles que estão em luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para sua glória. Quando somos discípulos de Jesus, recebemos tudo isso dele, mas principalmente entendemos que tudo isso não pode ficar só. Tem que ser multiplicado na vida de alguém. E hoje eu quero te chamar a 2 chamados. O primeiro é que você se torne um bom discípulo de Jesus. Se talvez o amor ainda não é tão presente em você, deixe que o amor te invada. Deixe o cuidado de Deus chegar em você. Deixe a proteção dele te livrar do pecado e do mal. Deixa a paz dele, que excede todo entendimento, tomar conta do teu coração. Deixa a alegria do Senhor ser a sua força. E o outro que eu quero te pedir é: aceite o chamado de fazer isso por alguém. Jesus, ele viveu nessa terra 33 anos. O que estava ao alcance dele fazer naquele período, ele fez. Mas hoje, ele continua agindo através de mim e de você. Ele convida a mim e a você para sermos discípulos que fazem outros discípulos. Convido você a fechar os seus olhos agora e ter um tempo com Deus. Um momento especial com o Pai. Talvez exista algo em você que tem te impedido de viver todas essas características. Talvez algo tenha te impedido de ser um servo. Talvez algo tenha te impedido de atender o chamado do amor. Talvez você se bloqueou até para ser amado. Então você não quer amar ninguém para que ninguém te ame de volta, porque você não quer amor. Talvez o pecado tenha separado você de Deus e você não tem podido viver o melhor dele para você. Nós vimos nessa noite ele dizendo: se você confessar, ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar. A palavra de Deus diz que ele lança o teu e o meu pecado no mar do esquecimento e não se lembra mais. Ele tem poder para fazer nova todas as coisas, inclusive a tua vida. Talvez existia algo em você que impedia você de viver a proteção dele. Mas você é dele. Você veio para cá com essa cabeça agitada, esses pensamentos perturbados. E ele diz para você hoje: não fica assim, porque aquele que é meu, mal nenhum lhe toca. Aquele que é meu, o maligno não lhe alcança. Eu te amo, eu te protejo, eu te livro. Ele quer te encher de paz, porque ele é o príncipe da paz. O mundo prega paz fazendo guerra, Jesus não. É uma paz que excede todo entendimento. Até nos dias mais agitados, você tem paz para administrar tudo e conseguir vitória.
Ele quer produzir você também alegria. O nosso Deus é um Deus de alegria. Ele quer colocar na tua vida o óleo de alegria. Quer colocar na tua vida vestes de louvor. Ele quer fazer da alegria dele em você a sua força. Pai, eu oro com a tua igreja e pela tua igreja, Deus. Que nesta noite, Senhor, recebe esse teu chamado. Entendendo, meu Pai, que se dispor a ser um discípulo, quem é o maior beneficiado quando cada um de nós se torna discípulo teu, somos nós mesmos. Querido Jesus, faz de cada um discípulos, Pai, bons discípulos, e que nós vivamos tudo isso, meu Pai. Que sejamos servos, Pai querido, como Cristo foi. Que vivamos o chamado do amor, Pai. Que também nos permitamos, Pai, ser amados. Que nos livremos do pecado, Pai. Que sejamos guardados por Ti. Que experimentemos do Seu perdão, mas também da Sua proteção. Que haja em nós paz, Pai. A paz que excede todo entendimento. A Tua palavra diz, Pai, que o Senhor conservará em perfeita paz, Pai, aquele que confia em Ti, e é em Ti que nós confiamos, meu Pai. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos em Jesus, o nosso Salvador. Então conserve cada um de nós em perfeita paz. E coloque em nós, meu Pai, a exultação e a alegria. Não é apenas, Pai, um dia alegre, mas é uma alegria tão grande, tão grande, tão grande, meu Pai, que nós venhamos exultar nessa alegria. Seja algo que, Pai, venha transpassar as barreiras de nós mesmos e alcançar todos ao nosso redor, Pai. Pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. E meu Pai, eu oro agora também. Para que o Senhor faça de cada um de nós, Pai, discípulos que façam outros discípulos. Que se servimos, Pai, venhamos levar outros a servir. Se amamos, venhamos levar outros a amar. Se recebemos o amor, Pai, também ensinemos aos outros a viver o amor recebido. Se nos livramos do pecado, levemos outros a se livrar. Se somos guardados por Ti, levemos outros a viver essa proteção. Se temos paz, Pai, sejamos multiplicadores de paz também no nosso próximo. E se temos esta alegria magnífica, meu Pai, que sejamos aqueles que vão produzir alegria também na vida dos outros, Pai. Faz de cada um de nós, Pai, um bom discípulo que produza outro discípulo, Pai, no poder do nome de Jesus. Amém. Jesus. Sabe, amados, o mundo tem tanta gente multiplicando coisa ruim, não é verdade? Olha que lindo. Jesus escolheu logo você para multiplicar o que Ele tem de bom.
Você consegue entender o tamanho desse privilégio? Você consegue virar para a pessoa aí próximo de você e dizer: eu vou multiplicar na tua vida tudo que é bom. É um privilégio gigantesco. E eu quero, antes de orar pela tua família, eu quero perguntar a alguém nessa noite que ouviu esta palavra, viu como é bom ser discípulo de Jesus, mas nunca publicamente tomou a decisão de abrir a sua vida para Jesus e hoje gostaria de entregar a sua vida a Ele. Ou talvez você já caminhou junto a Ele e por alguma razão que ninguém vai especular saber qual é, você interrompeu essa caminhada, mas hoje quer retomar essa caminhada com Cristo. Dê um sinal com a tua mão onde você está e nós vamos orar contigo. Basta um sinal com a tua mão. Basta um sinal. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Eu quero convidar um líder que está perto, ou uma líder que está perto dessas pessoas que levantaram a mão, que vá até eles, coloque a mão no ombro deles agora. Nós temos aqui uma garotinha aqui na frente também que levantou a mão dela. Eu tinha esse tamanho quando eu recebi Jesus e me lembro até hoje do dia que marcou a minha vida. Quem mais quer sair hoje daqui com a certeza de que a partir de hoje você é um discípulo de Jesus e que Ele está contigo? Basta um sinal com a tua mão onde você estiver. Não perca essa oportunidade hoje. Junte-se a eles. Nós vamos orar com eles, mas há oportunidade para todos vocês. Pai, obrigado pelos teus filhos, as tuas filhas, ó Pai, que levantaram suas mãos, meu Deus querido eterno, nesta noite, entregando, Pai, a sua vida por completo a Ti, Jesus. Senhor, que cada um deles possa sair daqui nessa noite vivendo de forma plena, Pai, os benefícios que foram anunciados nesta noite. Senhor, que o seu amor os invada de uma forma tremenda, a sua paz os preencha, o seu cuidado seja com eles, Pai, e a alegria que vem pela salvação seja com eles todos os dias a partir de hoje, Pai, para a honra e glória do teu santo nome, Deus. É o que nós te pedimos, Pai, e no nome de Jesus te agradecemos, hoje para todo sempre. Amém e amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus?